Jesus Cristo nos fala em João capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que leva, diante de tal conhecimento, tantas pessoas buscarem a salvação diferente daquilo que Jesus nos ensina? Ele é claro quando diz em João 14:6, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. A falta do conhecimento faz com que as pessoas pereçam. Perecer significa permanecer eternamente separada de Deus. Esta não é a vontade de Deus, que o ser humano fique distanciado, separado dele para sempre. E a prova é que Ele, o Pai, nos deu Jesus Cristo como resgate pelas nossas vidas. Jesus se apresenta como caminho, como verdade e como vida, e deixa muito claro: ninguém mesmo vem ao Pai ou vai ao Pai senão por Ele. Certa vez o apóstolo Pedro, juntamente com João, interrogado acerca de um milagre que havia acontecido, um homem que ficava à porta do templo pedindo esmolas, e eles chegaram ali e disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Por conta deste milagre realizado em nome de Jesus, Pedro e João foi levado para serem interrogados. E ali, eles fizeram uma declaração tremenda que encontramos em Atos capítulo 4, em versículo de número 12, quando eles declaram que em nenhum outro há salvação, pois em cima no céu ou embaixo na terra foi dado outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas por que, diante de tanto conhecimento da vontade de Deus, da expressão máxima da vontade de Deus, quanto à salvação dos seres humanos, por que os seres humanos buscam a salvação diferentemente do que Deus ensina? Eu recomendo a todos a leitura da Bíblia. Por quê? Porque Jesus, Ele diz: errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, duas coisas importantes neste versículo de Mateus, capítulo 22 e versículo 29. Importante conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus, porque Deus tem poder para curar, como aconteceu com aquele cidadão à porta do templo, e tem poder, pela sua bondade, de perdoar todos os nossos pecados e garantir que nós tenhamos um acesso livre a Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que o Pai não abriu portas. Deus, o Pai, não nos abriu portas de oportunidade de salvação. Ele abriu uma porta. Esta porta é suficiente para que todos os seres humanos possam passar por ela e chegar com segurança para a salvação diante do Pai. Ora, em João capítulo de número 10 e versículo de número 9, Jesus Cristo declara: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Infelizmente, muitas pessoas creem na intercessão, por exemplo, daquilo que eles chamam de santos. Porém, a palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 5, o apóstolo Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E ele conclui dizendo que esse mediador, que faz essa mediação entre o Pai e os homens, é chamado de Jesus Cristo. Jesus pode, com toda clareza e firmeza,
afirmar o que ele diz em João capítulo 5 e versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu tenho certeza que nenhum daqueles dos quais, quem sabe você crê, quem sabe você deposita a sua confiança, tem esta capacidade de dizer: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Só Jesus pode dizer isso. Apenas Jesus Cristo pode dizer isso. É Ele, Jesus, a única possibilidade de salvação. É somente através dele que nós podemos ser salvos. Talvez você pergunta: bom, mas eu creio na mãe de Jesus. E como filho dela, eu serei salvo. Não é o que a Bíblia diz. Eu quero te dizer que eu respeito a tua fé. Porém, eu devo te informar que o que Jesus fala é que quem crer nele, segundo, por exemplo, João capítulo 17, versículo 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu não posso aqui falar qualquer coisa a respeito de Maria, porque Maria foi a mãe do Jesus homem. Porém, ela não tem no céu a capacidade de interceder, porque esta capacidade foi dada pelo Pai ao Filho Jesus Cristo, o qual diz: eu sou o caminho, sou eu o caminho, sou eu a verdade, sou eu a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi dado isso exclusivamente a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos os profetas apontavam para Jesus, a ponto do profeta Isaías, no capítulo de número 9, versículo 6, ele diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, há cerca de 700 anos antes de Cristo. Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, nos versículos 15 a 18, ele fala de um profeta que Deus levantaria como ele, que a este deveria ser ouvido. Moisés, nesta predição, ele está falando de Jesus Cristo. E quando Jesus estava realizando o seu ministério terreno, uma certa vez ele subiu ao monte juntamente com Pedro, Tiago e João, e ali ele transfigurou-se. As suas vestes ficaram brancas, resplandecentes. Uma nuvem de glória os cobriu. A Bíblia diz que ali apareceu Elias e Moisés, enquanto Pedro, olhando a visão, contemplando o que estava acontecendo, falou para Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Vamos fazer aqui algumas tendas. Vamos fazer algumas tendas neste local. Vamos estar aqui. E uma voz disse: este é o meu filho amado, escutai-o. Então nós vemos que ali Jesus é apresentado a Pedro, Tiago e João. Ele é apresentado não como aquele que estava dilacerado, como na cruz. Ele é apresentado como Filho de Deus, como aquele em quem o Pai se agrada, como aquele que todos os homens devem escutá-lo, devem ouvir a sua palavra e crer para que possam ter a vida eterna. Eu te convido a ler a palavra de Deus. Eu te convido a ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Eu te convido a ter conhecimento a respeito da salvação e verás que crer nisto ou naquilo não vai te dar nenhum direito de entrar no céu de glória, porque a salvação está restrita
a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus está super interessado em te salvar, está super interessado em mudar esta situação a que tu vives, uma situação de religiosidade apenas, mas que não agrada a Deus, porque busca caminhos e caminhos, portas e portas, que não são portas que Deus abriu para te salvar, porque Ele abriu apenas uma, Ele nos deu o melhor, Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. E o profeta Isaías, no capítulo 53, falava a respeito do seu sofrimento. O sofrimento de Cristo ele precisa ser reconhecido e todos os homens precisam dobrar os seus joelhos diante dele, confessando que ele é Senhor, que ele é o Filho de Deus, que precisa dele para a salvação, que depende dele para a salvação. Quem sabe você tenha batido em tantas portas, pedido ajuda A, pedido ajuda B, vestido a camisa tal, vestido a cor tal, como acontece no mês de maio. Mas nada mudou. Nada mudou porque o teu caminho não foi entregue ao Senhor. O salmista já dizia, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. O Senhor Jesus, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é aquele que pode dizer, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Ele pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele pode dizer, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Maria não salva, Pedro não salva, João não pode salvar, Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos, bem como Maria, foram instrumentos de Deus inicialmente na pregação do Evangelho, falando a respeito desse Jesus que verdadeiramente ressuscitou, está vivo, vive eternamente, está te chamando nesta oportunidade, dizendo, dá-me uma chance, pois quero te salvar, quero trazer na tua vida a alegria que tu jamais tiveste, que é a alegria da salvação. Leia a Bíblia, aceite Jesus como Salvador. Deus te abençoe. Não esqueça de espalhar esta mensagem para todos os lados, para todo mundo. Jesus Cristo está voltando. Antes que Ele volte, eu estou aqui pregando a palavra e quero contar com você para espalhar esta mensagem, compartilhando, curtindo, deixando o teu comentário. Deus abençoe. Esta foi mais uma porção do Reino de Deus.